Glória a Deus, vamos começar a palavra de hoje. Eu queria pedir vocês que abrissem a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 2. Irmãos, nós estamos já há algumas semanas estudando sobre esse livro, que é considerado por muitos, o livro de Romanos, é considerado por muitos como a obra-prima das Escrituras. Então, muitos pastores, muitos teólogos, muitos estudantes, muitos homens de Deus, eles foram extremamente inspirados, por essa carta de Paulo aos Romanos. Para que você tenha uma ideia, Lutero, ele foi marcado e ele começou a reforma protestante lá no século 16, 1516. Século 16, ele começou a reforma a partir de um texto de Romanos. Então Romanos, ele tem sido ao longo da história da teologia, ao longo da história da igreja cristã, ela tem influenciado e tem impactado muito a vida de muitos homens de Deus, e eu tenho certeza que tem impactado a sua vida também nesses estudos que temos feito. Eu tenho sido profundamente impactado estudando sobre o assunto. Quando vou preparar sobre o assunto, eu tenho sido muito impactado com as verdades que estão contidas nesse livro, e realmente tem sido uma grande bênção. Nós temos feito de forma introdutória, a cada domingo, a cada episódio, a gente tem buscado as introduções em vários estudos, e hoje eu quero trazer a introdução que a Bíblia Arqueológica, NVI, da editora Vida, faz, com o comentário que ela faz sobre a carta de Romanos. E o que ela diz é o seguinte: que Romanos pode ser dividido em 3 grandes temas, que na verdade o título desse episódio de hoje. Então essa Bíblia Arqueológica, ela diz: Romanos pode ser dividido em 3 grandes temas. Quais que são? Fidelidade, justiça e reconciliação. Então, quando falamos de fidelidade, a Bíblia Arqueológica, ela diz o seguinte: o tema central de Romanos é a fidelidade de Deus. Então, quando você lê Romanos, você pode observar lá no centro da mensagem a fidelidade de Deus. A sua fidelidade, a promessa que ele fez a Abraão, que foi revelada aonde? Na salvação pela fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é chamado nas Escrituras como o pai da fé. E Abraão foi o primeiro a ter essa revelação da salvação pela fé. Foi o primeiro homem que experimentou essa salvação pela fé. E essa promessa que Deus fez para Abraão, Romanos, ele depura essa promessa da salvação pela fé. Então, esse é o primeiro grande tema. O segundo é a justiça de Deus. Outro grande tema que a gente vê em Romanos é o seguinte: ninguém tem méritos diante de Deus a não ser Jesus Cristo. Ninguém. Não adianta você bater no peito e se achar muito bom. Hoje vamos falar um pouquinho mais de moralidade, pela sua moralidade, pelos seus bons costumes. Não adianta você bater no peito e achar que isso vai trazer algum mérito para você. Não. O mérito está em Jesus. E aí nós entramos. Por quê? Deus acredita. Deus coloca na nossa conta. Lembram da doutrina da imputação? Nós pregamos sobre ela aqui. Quem lembra disso? Que é colocar na conta de alguém. Então olha só que louco isso. Romanos é o que melhor depura a ideia de que Deus colocou a nossa dívida, que era o pecado, na conta de Jesus, e pegou a justiça que Jesus conquistou na cruz e colocou na nossa conta. Então Romanos fala sobre essa justiça. Me permita fazer uma pequena notinha de rodapé. Eu aprendi essa semana uma coisa interessante que eu queria propagar, falando sobre o pecado. O conceito de pecado é o conceito de errar o alvo. Então, quando a Bíblia fala sobre pecado, o escritor, e principalmente Deus, a ideia que ele quer trazer é o seguinte: de um arqueiro
que tem aquele alvo, né? Vocês já viram aquele alvo que tem a mosca, enfim, que o pessoal usa como alvo mesmo. Então a ideia do pecado é de um arqueiro que tentou acertar aquele alvo e não conseguiu porque a flecha era torta. Aí qual que é a ideia? O arqueiro que se apoia na lei, que é a flecha, como a flecha é torta, ele não consegue acertar o alvo. Então ele nunca vai acertar o alvo. E o alvo que é? O alvo é a justiça de Deus. Então o homem por si só não consegue acertar a justiça de Deus. Somente Cristo, o único que conseguiu acertar o alvo. E é o que ele faz? Não, vocês erraram, mas eu acertei. Porque eu acertei, vocês acertaram. Bonito isso, não é? Isso é o que? É a justiça demonstrada em Romanos. E o terceiro grande tema é a reconciliação. Ou seja, o que Paulo faz, principalmente no final da carta aos Romanos, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, é o que nós chamamos de os conselhos de Paulo que exaltam as atitudes de Cristo. Quais atitudes? As atitudes de amor. Então Paulo, ele reitera, ele reafirma o ensino de Jesus segundo, olha só que louco isso, segundo o qual cumpre todo o intento da lei. Paulo reitera, diz o seguinte: quer cumprir a lei? Olha para Jesus e olha para as ações de amor de Jesus. Então essa é a introdução que a Bíblia arqueológica NVI, da editora Vida, faz, ressaltando os três grandes temas de Romanos: fidelidade, justiça e reconciliação. E nós ficaremos com essa introdução para hoje, ok? Bom, vamos dar uma breve, pequena recapitulada, até para que você possa se situar no que já estudamos sobre Romanos. Começamos o capítulo 1, obviamente, e o capítulo 1, Paulo fala sobre o impacto do Evangelho na vida dele. Então ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Isso é muito profundo, porque ao mesmo tempo você é servo, escravo, e também você é apóstolo, embaixador, enviado, chancelado por Cristo, né? O final do capítulo 1, Paulo, ele começa a descrever algo que a teologia reformada chama de depravação total, depravação universal, ou seja, todos pecaram. Então o final do capítulo 1, né, Paulo ele escancara para mim, para você, o fato de que diante de Deus nós não temos mérito, né? O início do capítulo 2, Paulo, ele pega essa condenação universal, que aparentemente é só para quem não conhece Jesus, e ele coloca para todos os religiosos. Ele fala: não, peraí, você que se gloria do fato de que você é cristão, você também é condenado, você também está sujeito à condenação. Então Paulo faz isso no início do capítulo 2. No terço médio do capítulo 2, Paulo acha interessante abordar o tema do juízo de Deus, para nos ajudar a entender o seguinte: a salvação é pela fé e é de graça. Presta atenção, a salvação é pela fé e é de graça. Nada do que você fizer aumenta ou melhora a tua salvação. Você é salvo pelo mérito de Cristo, é apenas isso, ok? Só que a salvação, ela precisa produzir um fruto. Ou seja, o que Paulo questiona é: se você é salvo, você tem que ter frutos correspondentes à sua salvação. Se você não fez nada para ser salvo, não significa que você não vai fazer nada como salvo. Ou seja, como salvo eu preciso fazer alguma coisa. E aí Paulo, ele estabelece uma doutrina que é muito séria. Ele fala o seguinte: você é salvo pela graça e não faz nada para ser salvo, mas você vai ser julgado pelas suas obras. Isso é muito sério, né? E aí na parte final de Romanos, que é a parte em que nós estamos, eu dividi essa parte em duas. Semana retrasada, falamos a primeira parte, onde Paulo ele destacou o orgulho. E aí quando ele fala orgulho do judeu, né? Você que se orgulha de ser judeu, e nós vamos ler esse texto de novo. Na verdade a gente substituiu a palavra judeu para cristão, né? Então o que Paulo está destacando é o seguinte: você que se orgulha de ser cristão, né? Você que tem um conceito moral, que faz o que é certo, né? Você que tem um Deus chamado moralismo,
né? O que ele faz? Ele incita, ele chama a atenção dos crentes a viverem o que pregam. Ele chama a atenção, você fala, vocês precisam viver o que pregam, e mais, não idolatre a sua religião, é o que Paulo está falando. Não idolatre o fato de você ser crente, evangélico, espírita, católico, não idolatre isso, porque isso não tem valor algum, é o que Paulo fala. Nessa primeira parte aí, do finalzinho do capítulo 2 de Romanos. E aí, por último, ele lança um diagnóstico sobre a fé morta, né? E aí ele fala o quê? O que é uma fé morta, né? É uma postura apenas teórica, a palavra de Deus, em primeiro lugar. Então, aqueles que conhecem a palavra de Deus, sabem, falam sobre a palavra de Deus, mas só teoricamente, que não entra no coração, né? E segundo, aqueles que se vangloriam da sua própria moral. Não, mas eu sou muito honesto, eu sou muito bom, eu sou muito isso. Isso é o quê? Justiça própria. Então Paulo, ele condena isso de forma veementemente. E hoje, aleluia, nós vamos falar um pouco do restante aí do capítulo 2, porque eu estou louco para entrar logo no capítulo 3, porque no capítulo 3, versículo 23 em diante, ele começa a falar sobre a justificação pela fé. E aí eu vou dar um alívio para vocês e para mim também, porque eu não aguento mais apanhar, aleluia. Bom, mas enquanto não chega lá em Romanos capítulo 3, vamos remando nosso barquinho por aqui. Abre aí, vocês já abriram Romanos capítulo 2, se você não abriu pode acompanhar comigo aqui. Nós vamos ver apenas o versículo 24, que é o início dessa nossa meditação de hoje. O que está escrito em Romanos 2, 24? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Irmãos, esse texto e a meditação de hoje, ela começa com uma sentença muito dura de Paulo. Paulo, ele vem falando sobre várias coisas e ele sentencia os judeus, que no nosso caso hoje os cristãos, dizendo o seguinte: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Agora, qual sentença é essa? Bom, vamos voltar um pouquinho que estudamos semana passada. Eu vou só passar por isso, não vou parar, porque nós já falamos sobre isso no episódio 7. Olha lá qual que é a sentença. Por que Paulo sentencia? Ele diz o seguinte: se porém, tu que tens por sobrenome judeu, ou por sobrenome cristão, que se vangloria do fato de ser cristão, né? Repousas na lei, te glorias em Deus. O que te glorias em Deus? Gloria no fato de que Deus te escolheu, né? Conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que é guia de cegos. Ou seja, você contém a luz, você contém o entendimento que Paulo está falando, né? Luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Ele pergunta, né? Tu que pregas que não deve furtar e furta, tu que dizes que não se deve cometer adultério e comete, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. E aí por último ele finaliza, ele dá a sentença para quem faz isso, para quem se gloria no fato de ser cristão. Ele diz o seguinte, ó: como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aí nós chegamos à seguinte conclusão a partir dessa sentença de Paulo: o moralista, ele causa a blasfêmia em nome de Deus. Lembra que nós falamos semana passada, na última vez que nos reunimos, sobre a moralidade e o moralismo? Vocês lembram o que é? A moralidade é a atitude, falando de sentimento, ou os atos daquele que tem um Deus chamado moralismo. Então o Deus é o moralismo, né? A atitude da pessoa que tem como Deus o moralismo é a moralidade, e o resultado de alguém que tem como Deus o moralismo e tem como atitude a moralidade é o moralista.
e um moralista causa blasfêmia no nome de Deus. Então isso é muito sério. Eu até coloquei aqui, né? Ou seja, a moralidade gera um moralismo, gera um Deus, que gera o moralista, a pessoa que tem uma atitude moral. Moralismo é a expressão, ou seja, é a proclamação, o visual do Deus chamado moralismo. Então quando você vê um moralista, é como se você estivesse vendo um pequeno Deus moralismo. Da mesma forma que alguém que é cristão verdadeiro, quando você olha para ele, é como se você estivesse vendo um pequeno Cristo. Só que aí é o contrário, é o pequeno moralismo. E o moralismo, como vimos na semana passada, é o principal Deus da sociedade. Ou seja, é o que une. Se existe algo que une católicos, evangélicos, espíritas, gnósticos e toda a linha de religião, é o moralismo. Ele consegue reunir todos eles num pacote só. E aí qual que é o resultado disso? Ele gera um moralista, alguém que blasfema ou que envergonha o nome de Deus. A pergunta é: por que o moralista causa blasfêmia? E a resposta é o seguinte: o moralista, ele tem uma debilidade fatal. Ele tem um raciocínio que é fatal. Qual que é o raciocínio? É que ele não pode impedir o coração de pecar. Ele pode impedir a aparência de pecar, mas o coração não. Então na cabeça dele ele não está pecando, porque ele não está agindo como pecador, mas o coração está pecando. Então, o fato de o coração estar pecando, ele, de certa forma, a mente dele, ele se sente bem. Não, eu não estou pecando, mas o coração dele está pecando. E essa é uma grande debilidade, porque ele vai estar condenado da mesma forma. E tudo que ele vai conseguir, na verdade, é esconder o pecado. Nada mais do que isso. Quando falamos de esconder o pecado, a gente lembra só, e a gente lembra normalmente da religiosidade. E é isso mesmo. Moralista é apenas alguém religioso. E a religiosidade, ela não tem poder, e ela não é uma resposta para eliminar o que nós realmente precisamos eliminar, que são os deuses do nosso coração. Então a religiosidade, apesar de ser bonita, apesar de ser aparentemente muito boa, ela não é uma resposta ao nosso coração. Ela não consegue o poder necessário para transformar o ser humano. Ou seja, tirar o egoísmo, a luxúria, a ira, o orgulho, a ansiedade, etc, 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 etc. Se torna inócuo quando vai agir contra essas coisas. Então, quando uma pessoa religiosa, ela se vangloria de guardar a lei, só que ao mesmo tempo ela infringe a lei, ela se vangloria: não, eu guardo os conceitos de Deus. Eu não vou muito na igreja, não, mas eu guardo os conceitos. Ou eu vou muito na igreja e eu guardo todos os conceitos. Quando a pessoa, ela se vangloria disso, mas ao mesmo tempo, com o coração dela, ela fere os princípios de Deus, o que ela está fazendo na verdade é não entendendo que ela é a única pessoa incapaz de ver o que ela está fazendo com ela mesma. Ela se esconde dela mesma. E aí nós temos um epigrama, nós temos um ditado popular que diz o seguinte: o pior cego é o que não quer ver, que é o moralista. Bom, qual é o resultado disso, irmãos? O resultado disso é devastador. Não só para a própria pessoa, mas o resultado disso Paulo deu: o nome de Deus é blasfemado. Porque pessoas que aparentemente são muito boas, mas que o coração não é tão bom assim. O negócio está bom no dia das mães. Aleluia. Bom, Timothy Keller é um pastor presbiteriano reformado, alguém que eu me espelho muito, gosto muito dos seus livros.
no seu livro A Igreja Centrada, ele assevera que o Evangelho ele tem dois inimigos, iguais e opostos. Na verdade, Timothy Keller escreveu isso baseado numa declaração de um dos pais apostólicos chamado Tertuliano. Tertuliano ele diz o seguinte, que assim como Cristo foi crucificado entre dois ladrões, o Evangelho também é sempre pregado entre dois inimigos. E assim como a crucificação de Cristo, um aceita e outro não, nós também temos dois inimigos ferozes do Evangelho. Quais que são esses dois inimigos? Deixa eu ler o que ele falou aqui. Aliás, antes de ler, deixa eu falar quem são esses dois inimigos. Um é o moralismo e o legalismo. E o outro é o relativismo, ou que eles chamam de antinomismo. Vou ajudar você a entender esses dois conceitos. Deixa eu ler o que ele falou. Esses dois erros são inimigos entre si, são amigos e são opostos. Esses dois erros constantemente buscam perverter a mensagem e o poder do Evangelho. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que esses dois inimigos, apesar de opostos, têm como objetivo a mesma coisa, perverter a mensagem do Evangelho. O legalismo afirma que precisamos, olha só que louco isso, o legalismo afirma que precisamos de uma vida santa e moralmente boa. Esse é o primeiro inimigo. O antinomismo prega que, como já somos salvos, não precisamos ter uma vida santa e moralmente boa. Então você tem de um lado um inimigo que diz que você tem que ser moralmente e santificadamente bom, e o outro falando, não, como você é salvo, você não precisa ser nada disso. E aí ele fala assim, ó, se a nossa pregação, olha que louco isso, eu estou preparando que, deixa eu dar um outro aviso, dá uma notinha de rodapé. Semana que vem eu estarei pregando no congresso de evangelismo dos nossos irmãos lá na casa de Davi. Vou levar o meu ajudante de armas aqui, né? Enquanto eu guerrei com a palavra, ele guerreia com o violão. Nós vamos pregar sobre evangelismo e eu já estou preparando aqui, isso aqui é papo que eu vou pregar lá no sábado que vem. Então ele fala assim, se a nossa pregação do Evangelho deixa transparecer, ainda que muito levemente, que é preciso viver corretamente para ser salvo, ou ao outro inimigo, Deus ama e aceita todos como são. Se a sua pregação do Evangelho, porque todos pregamos o Evangelho, pastor, achei que era só o senhor, não, todos somos proclamadores do Evangelho, de forma boa, de forma ruim. Mas se a nossa pregação deixa transparecer, mesmo que de leve, que eu preciso ser bom para ser salvo, ou porque eu já sou salvo e não preciso ser nada, olha o que ele é severo. Descobrimos que a nossa proclamação do Evangelho não está realizando a obra transformadora por ele proposta. Então, se você usa esses dois inimigos de alguma forma, o seu Evangelho está errado, é fake, não funciona. Bom, aí ele finaliza dizendo, qual que é a proposta do Evangelho? Olha que lindo isso. A proposta do Evangelho é moldar o coração e mudar a identidade. A proposta do Evangelho é moldar o coração e mudar a identidade, ou seja, formar o coração de acordo com Cristo e mudar aquilo que nós somos, no sentido de que somos tocados pelo pecado. Com tudo isso, meus irmãos, com tudo isso, as pessoas olham para Deus, que o moralista diz representar, e não gosta dele. Porque ele fala assim, esse Deus mudou o comportamento, mas não mudou o coração. As pessoas olham e falam, não quero esse Deus. Não quero esse Deus. O que Paulo, meu irmão, está dizendo em outras palavras é, vocês foram chamados como luz do mundo. No entanto, o mundo acha sua religião completamente repulsiva.
que Paulo está dizendo para nós, que Paulo está dizendo para todos que se chamam cristãos desse texto é o seguinte: você que se gaba de ser a luz do mundo, a sua religião para as pessoas do mundo é totalmente repulsiva, porque ela está baseada em um Deus chamado moralismo. E aí ele finaliza dizendo assim: será que vocês não veem que por essa razão vocês devem ter entendido tudo errado? Será que vocês não percebem nunca que vocês entenderam o evangelho todo errado? Eu estou doido para chegar no capítulo 3 logo, mas eu não estou aguentando mais. Jesus! Não, eu já achei que não ia. Eu achei que não podia piorar, mas é só. Eu falei, não, a próxima não vai ter condições, vai ser mais leve, não. Ele consegue. Não, 6 meses nesse trem. Não aguento mais, não. Irmãos, eu até coloquei isso ontem lá no culto da nave, né? A nossa vida é um cartaz publicitário que atrai as pessoas a Deus, ou é como uma placa que diz mantenha a distância? A nossa vida, qual é a nossa pregação? A nossa vida é um cartaz falando para as pessoas: vem, que o que aconteceu comigo vai acontecer com vocês, ou é um cartaz dizendo mantenha a distância? Irmãos, só o Evangelho produz igrejas e pessoas que recomendam Deus ao mundo. Só o Evangelho é capaz de produzir, não o evangélico, o Evangelho de Cristo. Só Ele é capaz de produzir pessoas que recomendam Deus ao mundo. O moralismo não pode fazer isso. Bom, depois que Paulo dá essa pancada na muleira, ele fala: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele introduz o seu argumento, algo muito interessante que eu gostaria que a gente falasse nessa manhã, que é a circuncisão cristã. Vamos ler o texto e aperta os cintos aí, porque agora você vai. Eu brinquei que na segunda circuncisão eu já não estava entendendo mais nada. E que glória a Deus pelos comentaristas bíblicos. Deixa eu fazer uma pequena notinha de rodapé. Deixa eu ensinar algo para você sobre leitura bíblica. Tem duas formas de você ler a Bíblia. Você pode ler de forma corrente, pegar ali, sentar e ler. Ou você pode estudar, que é a forma como eu acho mais interessante de se fazer. Pastor, mas eu não tenho costume de estudar a Bíblia, eu não sei como. Então, irmãos, use ferramentas que temos à disposição hoje. Então, por exemplo, você quer estudar lá 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios, ou então Romanos. Eu quero estudar Romanos junto com o senhor, pastor Léo. Vai ali nas livrarias evangélicas que a gente tem e compre um comentário bíblico, né, de uma boa editora, né? Editora Vida Nova, Editora Vida, CPAD, Editora Fiel. Temos bons autores sinceros e honestos, que vão te ajudar. E aí o que você faz? Você vai ler o versículo e depois você lê o comentário, que vai te ajudar a entender isso muito bem. Quer ver? Olha esse texto aí. Se você ler ele direto assim, só por ler, você não vai entender patavinas. Olha só. Porque a circuncisão tem valor, isso aí é logo depois da sentença que ele deu lá, né? O nome de Deus é blasfemado das nações. Aí ele entra com esse argumento aí, ó. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se é, pois, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Bom, aí eu já perdi o fim da meada, né? Mas enfim, vamos lá. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, ou não é cristão. Sempre substitua a palavra judeu pela palavra cristão. Porque não é cristão ou não é judeu o que é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne,
Porém, judeu ou cristão é aquele que é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo. Como eu disse para vocês, no segundo circuncisão eu já estava perdido. Mas aí fui lá para o comentário bíblico e aí Deus abençoou e ajudou. A primeira coisa, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é circuncisão? Bom, a circuncisão ela foi estabelecida lá em Abraão. Abraão foi o primeiro camarada circuncidado. Tá? E outra notinha de rodapé, eu gosto muito da circuncisão como figura de discipulado. Para que você seja discipulado por alguém, você tem que deixar alguém te circuncidar. E o que é a circuncisão? A circuncisão é um corte no órgão mais sensível do homem. Meu Deus! E não pensa muito no assunto não. Só pensa que é um corte no lugar mais sensível do homem. E aí, quanto mais ele mexer, pior. Ele pode ser decepado. Então, discipulado é o seguinte, deixar alguém tocar nessas partes mais íntimas com um instrumento importante e você não pode mexer. Isso é discipulado. Bom, fecha a notinha de rodapé, tá? Bom, vamos uma boa definição do que é circuncisão. De acordo com a Bíblia arqueológica, que é essa mesma que eu fiz a introdução hoje, o sinal, circuncisão é o sinal da aliança que o povo tinha de andar com Deus e de ser íntegro. Quando eles faziam circuncisão, eles estavam prometendo andar com Deus e ser íntegros. Além disso, a circuncisão apontava para a maldição de ser cortado no caso do descumprimento da promessa. Então a circuncisão era ao mesmo tempo um sinal de que eu devo andar com Deus e ser íntegro, mas também é o seguinte: se eu descumprir a promessa de andar com Deus e ser íntegro, eu posso ser cortado. Porque a palavra circuncisão, tanto no hebraico como no grego, significa cortar. Bom, como eu disse, Abraão foi o primeiro a circuncidar e Cristo foi o definitivo. Portanto, pode ficar tranquilo que ninguém vai te circuncidar. Pode ficar em paz, né? Cristo já fez isso de forma definitiva. Bom, qual que era a simbologia da circuncisão? Qual o símbolo que a circuncisão representava? A circuncisão é um sinal visual da penalidade por se quebrar a aliança. Era um gesto, irmãos, muito comum e muito praticado pelos povos antigos. Na época dos antigos não se assinava contrato para se fechar um negócio. Então, se eu fosse fazer um negócio com o Diego, nós não assinaríamos um contrato, nós celebraríamos uma aliança. E nós faríamos alguma atitude profética dizendo o seguinte: se você quebrar a aliança, a sua punição será essa. Então era muito comum, por exemplo, se cortar um animal no meio, e Abraão fez essa aliança. Se cortar um animal no meio, colocar as partes divididas, e os dois que estavam fazendo a aliança passavam pelo meio daqueles animais cortados, representando o seguinte: se você quebrar a aliança, você está sujeito a essa penalidade aqui. Então essa era a simbologia, da aliança. Bom, na circuncisão, Deus estava alertando Abraão e todos os seus descendentes que, se eles não mantivessem a aliança, eles seriam completamente cortados. Na circuncisão, Deus estava dizendo assim: Abraão, se você não cumprir a aliança, eu tenho direito de cortar. Só que, irmãos, ninguém guarda de fato a aliança. Na prática, ninguém guardava a aliança. E na verdade Deus sabia disso. E Paulo, ele está usando todo o capítulo 2 de Romanos para deixar claro. Por isso que ele introduz a questão da circuncisão, para dizer o seguinte: olha, vocês não cumpriram a parte de vocês na aliança. Vocês não andaram com Deus e não foram íntegros. Então, Paulo está deixando claro o seguinte: vocês deveriam ser cortados. Essa era a sentença de Paulo. Agora, permita-me meditar com vocês nesse texto aqui, Colossenses 2:11. Olha o que diz esse texto:
na versão NVI. Então, se alguém não tem essa versão, acompanhe aqui. Nele, em Cristo, também foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas. Ou seja, ele está falando assim, ó, o Paulo falando aos Colossenses, olha, nele, em Cristo, todos nós somos circuncidados, não com a mão humana, como era tradicional, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Qual que é a circuncisão que fazemos hoje? Nós cortamos a nossa aliança com o pecado. Mas isso quem faz? O próprio Cristo, através do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso. Eu não posso, por livre e espontânea vontade, cortar a minha aliança com o pecado. Porque se eu fizer isso, na verdade eu não consigo fazer, e eu acabo cultivando um Deus chamado moralismo e me torno um moralista. Por isso que Paulo inseriu o argumento de circuncisão no processo. Bom, nesse texto, Jesus, ele foi cortado de Deus. Na crucificação, ele foi cortado completamente de Deus. Ou seja, a verdadeira circuncisão estava acontecendo lá na crucificação. Ele estava carregando sobre si a maldição da quebra da aliança. Qual que era a maldição da quebra da aliança da circuncisão? Qual que era a maldição de quem quebrasse a aliança da circuncisão? Ser cortado. Ser cortado. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava sendo cortado do seu relacionamento com Deus. Por isso que ele clama, né? Deus, Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus estava abraçando a maldição do descumprimento da circuncisão. Bom, o que nós aprendemos com isso? Que nele, em Cristo, nós somos de uma vez por todas circuncidados. Quando o Espírito de Deus opera em alguém, ele concede a essa pessoa a circuncisão do Filho. Ele concede aquilo que Jesus conquistou lá na cruz. Porque se não houvesse Jesus, se você não crer em Jesus pela fé, não se arrepender desse parasita chamado pecado e não se converter, que é o fruto do arrependimento mais a fé, se você não fizer isso, Deus tem o direito de te cortar. Porque essa era a maldição que estava embutida na quebra da aliança da circuncisão. Então, quando o Espírito opera em nós, nós não precisamos louvar a nós mesmos. Por quê? Porque não depende de nós. Ou também nós não precisamos mais viver do louvor dos outros, que era o que a circuncisão representava. A circuncisão ela representava o louvor de si próprio. Eu sou circuncidado. E também os outros, você é circuncidado. Na circuncisão do Espírito nós não precisamos mais disso. Agora, por que Paulo coloca esse assunto aí na sua dialética, no seu discurso? Por que Paulo levanta esse assunto de circuncisão? Porque a circuncisão se tornou parte do orgulho judeu. O judeu se orgulhava de ser alguém circuncidado. Pastor Léo, o que isso tem a ver comigo? Para você entender como isso te alcança, você precisa entender o que a circuncisão era para eles. Por isso que eu fiz toda essa introdução. A grosso modo, a circuncisão era uma forma de justiça própria do judeu. Era uma forma dele dizer o seguinte: olha o que eu fiz. Eu sou muito bom, eu sou salvo. Eu sou circuncidado. Irmãos, o relacionamento do judeu com Deus passou a ser baseado no orgulho, mas não mais numa alegria. Ele já não tinha mais alegria de ser de Deus, ele tinha um orgulho: eu sou de Deus. Epigramas hebraicos, ditados hebraicos antigos, né? Diziam o seguinte: o homem circuncidado não vai para o inferno. Isso era um ditado popular entre os judeus. Os judeus diziam: o homem circuncidado não vai para o inferno. Ou um outro aqui: a circuncisão te livrará do inferno.
Agora o que Paulo diz? A circuncisão tem valor se você obedecer. Paulo diz o seguinte: você está se orgulhando da sua circuncisão, mas a circuncisão só tem valor se vier acompanhado de obediência. Bom, pastor Léo, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou circuncidado, eu não sou judeu, eu não sou filho de Abraão, eu não quero fazer circuncisão, tenho raiva de circuncisão, tira esse trem de perto de mim. O que isso tem a ver comigo? Bom, isso nos alcança se nós tirarmos duas palavrinhas e mudarmos. Se nós tirarmos judeu e colocar cristão, e se nós tirarmos circuncisão e colocar orgulho de ser cristão. Aí isso nos alcança. Como? De duas maneiras, que é muito comum hoje. Irmãos, isso que Paulo falou é comum demais hoje. De duas formas. Primeiro, na tradição religiosa. Do tipo, eu sou católico. Na minha família todo mundo é católico. Ou eu sou espírita. Acredito no ensino espírita. Ou, eu nasci no lar evangélico. Eu estou na igreja desde tantos e tantos. Ou seja, um orgulho não de ter sido salvo por Jesus Cristo, mas um orgulho de fazer parte do corpo dele. Um orgulho de fazer parte. Não, eu faço parte do corpo de Cristo. Ô irmãos, deixa eu te falar, Jesus não precisa de um corpo. Ele só se fez em corpo por minha causa e por sua causa. Se não fosse isso, ele não precisaria. Eu volto a dizer, Deus não precisava salvar o homem. Ele faz isso por amor. Então essa é a primeira forma. A segunda forma é mais comum e é mais grave. É quando alguém deposita a sua fé no fato de ser membro de uma igreja. Deposita a sua fé no fato de ser membro de uma igreja. De pertencer, olha só que louco isso. Ele deposita a sua fé no fato de pertencer à igreja. Ou até ele deposita a sua fé no fato de que ele obteve a salvação. Não, eu sou salvo em Jesus Cristo. Isso se torna para ele um orgulho. O que Paulo está combatendo é isso. Ele está falando, olha, não se orgulhe disso. Porque, irmãos, no fundo, isso não é bom. Pastor, mas eu achei que era bom. Não, irmãos, Cristo não precisava morrer se nós não tivéssemos pecado. Ele não precisava sofrer, ele só sofreu porque nós erramos. E às vezes a gente se orgulha disso, senão tinha que ser motivo de choro. Bom, podemos até parafrasear aqui o que Paulo disse, tá? Vamos parafrasear, vamos pegar tudo isso que Paulo disse e vamos parafrasear. O que Paulo está dizendo é o seguinte: e daí que você é membro de uma igreja? Eita. E daí que você é membro de uma igreja? Irmãos, ele está falando o seguinte: isso aí de ser membro de uma igreja só vale alguma coisa se aconteceu uma transformação verdadeira na sua vida. O que Paulo está dizendo, eu vou resumir toda essa questão de circuncisão, quarta para cá, quarta para lá, para dizer o seguinte: o fato de você ser membro de uma igreja só tem valor se você viveu transformação. Aleluia. Se a sua vida foi mudada mesmo, se o seu coração foi de fato afetado. O fato de você ser membro de uma igreja só tem valor se o seu coração foi afetado pelo poder do Evangelho. Se o teu coração não foi alcançado pelo poder do Evangelho, você é apenas um circuncidado que está batendo no peito e dizendo, eu sou circuncidado. Não é nada. Você é um moralista que está envergonhando o nome de Deus. Eu sou um moralista que está envergonhando o nome de Deus. Se eu não sou transformado pelo Evangelho, eu sou apenas um envergonhador do nome de Deus. Eu não sou alcançado pela verdadeira circuncisão. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você, olha, ele está falando ali sobre a circuncisão. Deixa eu voltar para o texto da circuncisão. Ele está dizendo o seguinte de outra maneira: você não sabe que não é cristão se for apenas de fora? Será que você não percebe que
que um artifício externo não significa nada para você? Que cristão verdadeiro é aquele que é de coração? Que não adianta, e não é errado você ser dizimista, você frequentar um culto todo domingo de manhã, mas isso tem que tornar para você algo interno, de mudança, de transformação. Se for apenas de externo, para as pessoas verem, é o que ele fala lá, o louvor procede dos homens, não de Deus. Irmãos, é possível, olha isso, essa frase é muito forte. É possível confiar no cristianismo sem confiar em Cristo. É possível confiar no cristianismo sem confiar em Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que importa é o batismo interior. O que importa é o batismo interior. O que importa é tornar-se membro de coração do povo de Deus e trabalhar para que a igreja expanda as suas fronteiras, mas de coração. Frequentar uma igreja sim, mas ajudar essa igreja a crescer, essa igreja a expandir, essa igreja a alcançar mais pessoas. Senão você vai ser só um circuncidado. É fazer parte da família do Pai como adotado. Saber no fundo do teu coração que você foi adotado por Deus, você foi aceito por Deus através de Jesus Cristo. E isso, irmãos, é uma obra sobrenatural. É uma obra sobrenatural. Não, como diz o texto de Colossenses que lemos, né? Não feito por mãos humanas. Não feito por mãos humanas. E aí a gente entra no último tópico. Falamos já, os moralistas blasfemam a Deus. Falamos da circuncisão cristã, e você pode ser um circuncidado cristão. E agora vamos falar da ortodoxia, ou da teologia morta. O que é ortodoxia? São as práticas cristãs aceitas. Eu vou à igreja, eu tomo a Santa Ceia, eu sou batizado, eu entrego o dízimo. Isso é uma ortodoxia, mas isso pode ser feito de forma morta. Eu tenho um ministério, glória a Deus pelos líderes de ministério, mas isso não pode se tornar uma visão do morto. Eu conheço os princípios da palavra, eu tenho uma boa teologia, a minha teologia é sã, mas é morta. Bom, para falar sobre isso, nós vamos começar dizendo o seguinte: essa ortodoxia e essa teologia morta é uma forma de cristianismo que é de fora para fora, nunca vai penetrar no coração, ou seja, não produz fruto. Uma ortodoxia morta, ela não produz fruto. Uma teologia morta não produz fruto. Ou seja, não tem serviço cristão, não faz nada de serviço cristão. O que mais que não tem? Além de não fazer, ainda critica quem está fazendo. Ou atrapalha. Muito obrigado, irmão. Essa parte eu nem tinha colocado aqui, mas é boa. Sempre, quem vive a ortodoxia morta, sempre tem alguma boa prioridade na frente do serviço cristão, da prática cristã, da vida cristã. Sempre tem. É o Dia das Mães, é o Corpus Christi, é a viagem, é o congresso, é o trabalho, é isso, é aquilo, sempre tem uma desculpa. Sempre tem. Por quê? Porque vive uma ortodoxia morta. Estava falando ontem para o Diego, estava falando na aula, eu acho, falando sobre o fato de que Paulo, ele não esperava que Deus falasse alguma coisa para ele, ele ia fazendo. Se Deus achasse que está errado, Deus redirecionava. A gente vê isso em Atos. A gente vê Paulo querendo ir para um lugar e Deus falando, não vai. Mas ele insiste em ir, Deus fala, não vai. Pela terceira vez. A gente vê Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala, ó, eu vou visitar vocês, depois vou para a Espanha. Só que ele não foi. Mas ele não era aquele crente que ficava orando para saber qual era a vontade de Deus. Ele ia fazendo. Porque ele já tinha a missão
A minha missão principal já estava na cabeça dele. Eu vou pregar para os gentios. Aonde tiver um gentio, eu vou. Se Deus achar que não é para mim ali, Ele vai redirecionar. Bom, o que nós podemos também entender sobre essa ortodoxia, essa teologia morta? É alguém que conhece a palavra, mas não faz nada. Irmãos, a fé verdadeira do Evangelho é de dentro para fora. Ou seja, tudo o que fazemos, como diz a pastora Flávia no Casados para Sempre, grifa esse aí. Tudo o que fazemos flui de quem somos por dentro. Tudo o que fazemos, para que não seja uma ortodoxia, uma teologia morta, tudo que nós fizermos, ensinar, falar do amor de Deus, eu tenho uma boa teologia, não, ensina com amor, fluindo do impacto que isso teve dentro de você primeiramente, para que não se torne uma ortodoxia e uma teologia morta. A teologia e a ortodoxia morta converte a igreja em um amortecedor para as pessoas que acreditam ser cristãos, mas na verdade são radicalmente e subconscientemente inseguras quanto ao fato de serem aceitas por Deus. Ou seja, pelo fato da pessoa não ter convicção de que ela foi aceita por Deus, a igreja precisa ser um amortecedor para ele saber, não, se eu for lá domingo, Deus me aceita. Não é o contrário, não, eu vou lá porque eu já fui impactado por essa verdade. Isso é ortodoxia morta. Aí, mais uma frase boa para você anotar. A cada domingo, eles se reúnem para que tenham a certeza de que vai tudo bem. Eu preciso ir lá para saber que está tudo bem comigo. Aí no domingo à noite ele está ótimo, mas na segunda ele já começa o processo para voltar no próximo domingo, para de novo ser amortecido da dor. Isso é ortodoxia, isso é teologia morta. Arreda esse bagulho para cá, o container dele, para me dar essa interferência. Bom, as igrejas oferecem isso, essa tranquilização da mente, de três modos. Vamos ver 3 modos de igreja. E aqui me permita fazer uma notinha de rodapé com relação a vocês. Como nós não somos uma igreja, entre aspas, tradicional, a gente não veio de nenhuma linha muito definida. Tipo, nós não viemos dos presbiterianos, ou dos batistas, renovados, né? Ou nós não somos dos pentecostais, ou neopentecostais. Na verdade, nós somos uma mistura de tudo isso e mais algumas coisinhas boas de Deus, né? A gente tem vários tipos de pessoas, é muito engraçado, porque assim, eu como converso e milito com todos vocês, durante a semana a maioria de vocês acaba conversando, eu escuto coisas muito legais, do tipo, pastor, a nossa igreja precisa ser mais avivada, o culto tem que ter mais dinamismo, né? Aí no mesmo dia eu escuto alguém falando, pastor, nós vamos ter uma liturgia mais firme, não pode ser essa bagunça. E eu no meio, né? Aí você conversa com o outro e fala, pastor, esse negócio de orar em línguas no microfone não é de Deus não, assusta as pessoas. E aí você conversa com o pastor, você tem que dar umas rachadas de vez em quando. Aí eu no meio, né? E eu lá no meio. Bom, fecha essa notinha de rodapé aí, eu ri sozinho sobre isso. Isso, irmãos, isso não me atrapalha em nada, viu? Eu tenho a minha convicção ministerial e eu vou com ela. Eu sei que vocês gostam porque vocês estão aqui me ouvindo, passam 1 hora de alguma coisa me ouvindo, é porque vocês gostam de alguma forma. Bom, 3 tipos então de tranquilização, diferentes modos que as pessoas se tranquilizam. Primeiro é as igrejas legalistas, que produzem um código minucioso de conduta e detalhes doutrinários bem determinados. Igrejas que têm uma teologia muito bem firme e que se orgulham dessa teologia. Ou seja, a sã doutrina é igual à justiça própria. Outro tipo de igreja, igrejas de poder, que dão grande ênfase aos milagres e ao mover de Deus. Mover, olha, em línguas, milagres, gente cai demoniado, gente sai cheio de Deus, é curado e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
os membros precisam o tempo todo viver experiências poderosas e emocionais. Ou seja, grande emoção ou sentir é igual a justiça. E o terceiro, igrejas sacerdotais dão grande ênfase ao ritual e à tradição. Ou seja, seguir uma liturgia é igual à justiça. Quando falamos isso, meus irmãos, é claro e é óbvio que uma boa teologia, uma precisão teológica é ótima. Uma consciência moral é importante. Oração, mover profético é importante. Poder de Deus é importante, milagres é importante, uma bela adoração, tudo isso é muito importante, são coisas boas, mas elas podem facilmente se tornar o substituto para a confiança na justiça verdadeira e revelada em Jesus Cristo. Eu posso substituir isso pela verdadeira justiça em Cristo. E isso se torna um grande amortecedor. Veja o que Richard Lovelace disse em um livro chamado As Dinâmicas da Renovação Espiritual. Olha o que esse cara diz. Grande parte do que interpretamos como deficiência, olha só isso, é importante. Grande parte do que interpretamos, olhamos e falamos, não, isso aí é deficiência de santidade, fulano não é tão santo assim, ou eu, né? Falta de maturidade, então fulano é tão imaturo, ou instabilidade, então fulano um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, ou eu, um dia estou lá em cima, outro dia estou lá embaixo. Grande parte do que interpretamos como apenas falta disso, na verdade, é o resultado de sua perda de postura em relação à justificação e adoção. Ou seja, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é o seguinte: quando te falta santificação, quando te falta maturidade e quando te falta estabilidade, na verdade o problema não está aqui. O problema está no que você não consegue entender sobre a justificação e sobre a adoção, sobre o fato de que agora você não tem culpa mais nenhuma e de que você é adotado como filho de Deus. John Stott, ele assevera o seguinte no seu comentário de Romanos: o ser humano sente-se muito bem com o que é exterior, visível, material e superficial. John Stott diz o seguinte: o ser humano se sente muito bem com o que é exterior, com o que é visível, material e superficial. Para Deus, o que importa é uma obra profunda, íntima e secreta do Espírito Santo em nossas vidas. Então o que ele está dizendo é o seguinte: o homem às vezes se importa muito com o exterior, parafraseando com o nosso amigo Samuel, que Deus disse para Samuel, o homem se importa muito com o exterior e Deus está preocupado com a obra interior. Pastor, então o que Paulo está propondo aí nessa resenha toda que ele fez aí, de circuncisão para lá, circuncisão para cá? Qual é a proposta de Paulo? O que Paulo quer mudar com isso? Vamos voltar lá na parte final, versículo 28 e 29. Olha o que Paulo diz: porque não é judeu quem o apenas exteriormente. Porque não é judeu apenas quem o é exteriormente, nem a circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente é circuncisão. Desculpa. Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está propondo, meus irmãos, é uma vida cristã ativa. O que Paulo está propondo é um serviço, trabalho na obra de Deus, ministério, exercer os dons que Deus te deu. O que Paulo está propondo é que isso seja feito, não só o ministério, a oração. A oração, me permite fazer uma notinha de rodapé sobre oração, eu já falei isso aqui. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não sei orar. Irmãos, oração não é a forma como é feito que é certo, mas é de onde ela vem. De onde ela vem.
Às vezes uma oração feita do coração, ela tem muito mais impacto do que uma oração feita teologicamente falando. Então não se preocupe muitas vezes com a forma, e não que isso não seja importante, mas se preocupe em falar do que está no teu coração. Bom, então o que Paulo está propondo é uma vida cristã ativa, serviço, oração, jejum, leitura da palavra, aconselhamento, etc, 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 etc. Mas isso não por obrigação ou por dever, mas por amor. Porque existe uma noção da presença, da proximidade e da bondade de Deus. O que Paulo está propondo é o seguinte: não faça nada para que as pessoas te louvem, mas faça porque você tem um Deus próximo, mas faça porque você tem um Deus bondoso, mas faça porque tem um Deus que impactou o seu interior. Faça porque, irmãos, eu tenho visto, quanto mais você compreende o tamanho do impacto da obra de Cristo pela sua vida, mais você vai querer fazer, mais você vai se sentir devedor. Quanto mais eu entendo o Evangelho, mais eu falo, meu Deus, eu preciso fazer mais. Irmãos, essa é uma coisa que o moralista não tem. Ele pode até ter emoções, quando se deixa levar pela liturgia, ou pelo entusiasmo, ou pela pregação, ou pelo governo. O moralista, ele é ótimo para se envolver com as coisas exteriores, mas é radicalmente inseguro com relação ao fato de que Deus o ama. Então quando nós cantamos alguma música, como cantamos aqui, Deus me ama, isso não produz em mim nada, porque isso não é verdade para mim. Isso não é verdade para mim. Desse modo, falando ainda, dessa pessoa circuncidada, ortodoxamente, teologicamente morta, enfim, ele precisa da próxima pregação, do próximo domingo, do próximo mover, persistindo nele uma sensação de apatia, de vazio e de insegurança. Ele precisa da próxima pregação, mas aquela sensação interior de apatia, de insegurança permanece, porque o Evangelho ainda não entrou no coração, está apenas na mente. Bom, acho que depois de tudo isso podemos concluir, caminhar para o fim, Aleluia, glória a Deus, que eu não aguento mais. Conclusão: nenhum de nós quer descobrir no último dia que na verdade somos moralistas, ortodoxos em teologia e adoração, mas estamos mortos espiritualmente. Ninguém quer descobrir isso no último dia. Precisamos nos propor o seguinte desafio, já meio que uma conclusão com aplicação, mas ainda vou fazer a aplicação. Qual que é o desafio? A comunidade da nossa igreja é atraente? A pastor não é, você só fica falando de pecado, ninguém vai ver que não. Eu trago meus amigos aqui, se eu falo que ele é moralista, morto, não vou voltar aqui não. Irmãos, Martin Lloyd Jones, ele era, além de um grande teólogo, um grande escritor, presbiteriano também, ele era médico. E ele dizia o seguinte: se você chegar no hospital e o médico te der um remédio para dor e não propor um exame, esse é um péssimo médico, porque ele não quer descobrir o verdadeiro problema, ele quer tratar só o sintoma. E ele fala sobre o bom cristão. O bom cristão não é aquele que quer um amortecedor para suas dores, não é aquele que quer somente curar a depressão, a tristeza, que é fato, todos nós acabamos passando, mas é aquele que quer descobrir o verdadeiro problema, que se chama pecado ou parasita, uma doença mortal que nos foi transmitida pelo nosso pai chamado Adão, e que o nosso pai adotivo, que é Deus, quer curar. Bom, a nossa comunidade da igreja atraente, nós como indivíduos, falamos da igreja, vamos falar de nós como indivíduos, a nossa humildade, o nosso amor nas situações difíceis, a nossa graça debaixo da pressão, e assim por diante, são evidentes para as pessoas. Nós evidenciamos
o amor nas dificuldades, a graça nos momentos de pressão, nós evidenciamos humildade ou evidenciamos o contrário? Porque nós evidenciamos aquilo que somos interiormente. A circuncisão, a transformação e o pertencimento, ou seja, pertencer a alguma coisa de que necessitamos, são do coração, realizados pelo Espírito. Nem nosso desempenho religioso, nem a nossa falta de desempenho religioso realmente importa. A conclusão que chegamos é essa: que o nosso desempenho religioso ou a falta dele no final não importa. O que importa é o que ele fez. Bom, aplicação. Pastor, como que eu aplico essa miscelânea toda que o senhor acabou de passar para nós? Eu propus 3 aplicações. Eu acho que elas vão nos ajudar a colocar tudo isso no nosso dia a dia. Primeira aplicação. Você já viu pessoas rejeitarem a Deus por causa da hipocrisia daqueles que se dizem seu povo? Você já viu alguém rejeitar a Deus por causa da hipocrisia dos evangélicos? Você já viu alguém rejeitar a Deus por causa da hipocrisia de qualquer um outro religioso, católico, espírita, enfim? Você já viu? Todos já vimos, não é? Amém? Se prepare então. Aplicação. Até que ponto a sua hipocrisia tem afastado as pessoas de Deus? Primeira aplicação é: até que ponto eu sou hipócrita? Até que ponto o Evangelho só me tocou no exterior? Até que ponto as pessoas que estão ao meu redor podem dizer verdadeiramente esse é alguém transformado pela palavra? Mesmo que ele fale assim, é transformado pela igreja, porque às vezes a pessoa que entende fala isso: depois que você começou a ir para a igreja, você melhorou. Aleluia. É melhor do que alguém falar assim: depois que você começou a ir para a igreja, você ficou chato demais. Também. Segundo, como você pode usar a sua própria vida para recomendar Deus para as pessoas? Ou as pessoas podem olhar para você e ver Deus? Então, o que eu quero propor para você é o seguinte: você como mãe, você como marido, você como pai, você como esposo, filho, profissional, você como patrão, como empregado, você como amigo, como vizinho, você como irmão de igreja, aonde você pode melhorar para que a placa que você carrega invisível mude de manter a distância para seja bem-vindo? O que você pode fazer? Pensa nisso. Pensa no que você pode mudar para atrair as pessoas. Pode ser coisas simples, como uma mensagem no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou a forma como você responde. Para que ser tão anticristão, tão anticristo, para afastar as pessoas de Deus? Terceira aplicação: o quanto desculpa, eu esqueci que agora esse negócio aqui dá um impacto mais profundo. Vou até tomar água. A garganta já está seca, a radiadora está fervendo. Não vou terminar agora. É a última aplicação. A última aplicação. O quanto a circuncisão a que Cristo se submeteu em seu benefício, em meu benefício, pode te impulsionar a louvá-lo e a amá-lo. O quanto, em outras palavras, o quanto a morte de Cristo te impacta. Você é daqueles que falam assim: se eu estivesse lá eu não deixaria ele para a cruz? Ou você é daqueles que diziam o seguinte: eu quero abraçar essa cruz, deixar o sangue que sai dela escorrer sobre a minha vida, eu quero chorar aos pés dessa cruz, porque eu entendo que quem deveria estar ali era eu, e que não adiantava tirar ele de lá, que se eu tirasse ele de lá eu só estaria atrasando o meu próprio problema. Até que ponto essa crucificação te alcança? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, porque já é meio-dia e eu fiz um compromisso comigo mesmo de terminar meio-dia. Eu estou ficando meio
relapso, obrigado, Eduardo. Isso é um dicionário ambulante, né? Cadê os meninos do louvor? Ajuda lá, né? Feche seus olhos. Vamos cantar essa música mais uma vez. Deus me ama, né? Eu acho que ela se encaixa muito bem essa palavra. Feche seus olhos aí, meus irmãos. Mas antes de a gente louvar a Deus, peça o Espírito Santo para te impactar com essa palavra. Abre o seu coração e fala com Ele: Senhor, eu não quero mais ser cristão da boca para fora. Eu não quero ser mais cristão que carrega uma pulseira, uma medalha, que carrega um nome de cristão, mas eu quero ser alguém que foi profundamente impactado com essa verdade chamada Evangelho. Eu quero ser alguém que verdadeiramente experimentou, não de ouvir falar, mas que experimentou uma circuncisão interior. Se propõe essas 3 aplicações que eu falei, se propõe a mudar. Abra a mão da sua hipocrisia, da mentira, que muitas vezes só serve para te manter longe de Deus. Feche teus olhos, ore isso agora. Nenhuma movimentação. Não, ainda tem as crianças ainda, nenhuma movimentação. Vamos atrasar de novo. Vamos adorar o Senhor. Para que esse Evangelho desça da mente e vá até o coração, arrancando de nós, Senhor Deus, esse Deus chamado moralismo, essa ortodoxia, essa teologia morta, essa circuncisão sem efeito. Senhor Deus, nós só podemos clamar para que o Teu Espírito, e nós nos abrimos para isso, para que o Teu Espírito realmente entre em nosso interior de forma tão efetiva e profunda, sem reservas. Todas as reservas que nós colocamos, nós agora abrimos completamente. Não vamos nos prender à nossa tradição religiosa, não vamos nos prender ao que foi ensinado apenas pelos nossos pais, mas nós vamos nos abrir para que a verdade do Evangelho, que é o Teu grande amor, a verdade do Evangelho, que é a Tua morte, ressurreição, a verdade do Evangelho, que é a Tua justificação e o Teu amor, nos alcance de forma efetiva. Queremos, Senhor Deus, uma obra não feita por mãos humanas, mas feita pela Tua boa mão. E para isso nós nos abrimos e declaramos, Pai, se a graça é um oceano, nós queremos nos afogar. Nós queremos nos afogar nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos?